Incerteza pode referir-se a uma situação em que não se pode prever exatamente o resultado de uma ação ou o efeito de uma condição. Na vida, a incerteza nos cerca. Coisas que pensávamos serem boas para nós acabam sendo ruins e vice-versa. Na maioria das vezes, a incerteza é um pesadelo aterrorizante do qual não há como escapar. O espaço de possibilidades de sua realidade é imenso e dedicamos grande parte de nossas vidas para reduzi-la. Mas e os games? Como eles tratam a incerteza, esse fenômeno que nos é tão caro? Bom, essa é uma pergunta que eu vou te responder agora. É certo que os jogos exigem a incerteza para manter nosso interesse e que a luta para dominá-lo é central para o seu apelo. Então começa afirmando que o caráter profundamente lúdico que os jogos colocam sobre a incerteza nos permite desfrutá-la de forma mais satisfatória. Você e eu sabemos que a alegria de jogar é em grande parte sobre incerteza e surpresa. E não saber se podemos conseguir algo em um jogo é uma fonte de desafio e vencer esse desafio se torna muito divertido. Mas o tipo errado ou a aplicação exagerada da incerteza pode levar à frustração, comprometendo a imersão, o círculo mágico, o fluxo do jogo. Assim, a incerteza é muito relevante para a construção da experiência de jogo, mas não está claro que tipo de incerteza leva a determinados tipos de experiências de jogo. Por exemplo, Roger Caillois, autor do livro Os Jogos e os Homens, argumenta que o resultado de todo tipo de jogo deve ser incerto para ser apreciado. Caso contrário, se alguém for bem treinado ou tiver habilidades para derrotá-lo, com certeza não será mais agradável. Da mesma forma, outro autor que fala sobre isso é o Thomas W. Maloney. No artigo Lições de Jogos de Computador, discute a relação entre desafio e incerteza nos jogos. Ele afirma que o desafio é um elemento essencial de um jogo agradável. E para uma atividade ser desafiadora, ela precisa ter um resultado incerto. No entanto, nem todos os resultados do jogo podem ser quantificados como binários, ganhar ou perder. Por exemplo, em Journey, jogo lançado pela Sony. E nem todos os resultados do jogo são incertos. Todos acabamos infalivelmente sendo derrotados em Tetris. Todavia, a incerteza e o seu domínio podem ser centrais para o apelo dos jogos, porque a incerteza está em outros elementos do jogo. E quem nos fala um pouco mais sobre isso é o game designer Greg Costikyan, autor do livro A Incerteza nos Jogos, que nos serviu de principal fonte de pesquisa para esse vídeo. Nesse livro, Costikyan tenta desenvolver um pouco mais esse conceito, criando 11 categorias de incertezas, que são elas: a incerteza performativa, que se refere à incerteza associada ao desempenho físico. Por exemplo, controlar um avatar ou executar a ação no jogo. A incerteza do solucionador, que se refere à capacidade de resolver problemas. Por exemplo, quebra-cabeças. A imprevisibilidade do jogador, que se refere à incerteza associada aos jogadores. Por exemplo, em um jogo multiplayer. A randomização, que se refere à incerteza que emana de elementos aleatórios do jogo. Por exemplo, resultados baseados no acaso. A complexidade analítica, que se refere a incertezas que vêm de árvores de decisões complexas, que o jogador deve analisar para compreender o sistema. Por exemplo, o jogador de xadrez executando uma jogada. Informação oculta, que se refere à incerteza que emana de elementos ocultos do jogo, ou seja, o jogador deve tomar algumas medidas para revelar informações. Por exemplo, a exploração do mundo do jogo. A antecipação narrativa é a incerteza de não conhecer o caminho ou a sequência de eventos. Por exemplo, a trama. A antecipação de desenvolvimento, que é a antecipação do jogador em relação ao conteúdo pós-lançamento. Por exemplo, uma expansão do jogo.
aquelas DLCs. A incerteza do cronograma é a incerteza que está ligada à mecânica limitada do jogo, que resulta em sessões de jogo de curta duração. Por exemplo, o jogador espera que as plantações cresçam antes de retornar ao jogo. Incerteza de percepção, que refere-se à dificuldade de perceber o espaço do jogo. Por exemplo, objetos com formas dificilmente reconhecíveis como quebra-cabeças e portas camufladas. E por último, a contingência semiótica de Malaby refere-se à imprevisibilidade do significado e resultado de um jogo e que cria um conteúdo cultural. Por exemplo, desde os anos 80, sabemos que se alcançarmos o mastro em Mario Bros, significa que percorremos toda a fase e que podemos prosseguir para a próxima. Já em Scalebound, jogo desenvolvido pela Gorka Ramirez, o mastro mata o personagem. Que sacanagem, hein? Todas essas fontes de incerteza podem alimentar a experiência do jogador, atraindo-o para o engajamento ou imersão. Essa atração se estabelece pela escolha de se envolver em uma experiência desconhecida sem resultado incerto. Bom, esse conteúdo foi uma pequena dose lúdica sobre a profundidade das discussões que podemos desenvolver a partir da incerteza que os jogos propõem para nós. Então até um próximo vídeo, valeu, falou! Fui!